Boa noite, meus amigos do canal do Mestre Jade. Essa noite eu quero responder aqui uma indagação de uma pessoa muito querida que tem no meu WhatsApp. E ele questionou, né, o porquê que as pessoas não entendiam, não é? E não acreditavam no que estava acontecendo. Não acreditavam que o ex-presidente, o presidiário, né, está preso e não tem prova, certo? É isso que eles falam. E também a questão de uma advogada que fez a defesa, o porquê que a candidatura dele seria inelegível, né? E quais foram os meios que ele usou, né, de burlar todo o processo, se fazendo como vítima, como que seus direitos humanos não estavam sendo atendidos. Então, eu quero juntar essas duas indagações em uma resposta. Vou tentar fazer isso, tá certo? Bem, a primeira é que esse mundo jaz do maligno. E o entendimento das pessoas, foi tirado das pessoas. Não há o discernimento do Espírito em muitas pessoas não conseguem enxergar isso, não conseguem ver a verdade. Então, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, diz assim: tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então as pessoas não vão dar ouvido à verdade. Ela prefere os mitos, prefere acreditar nas fábulas, nas novelas, nos filmes, nos seriados. Prefere viver numa Matrix, na terra do nunca. O mundo maravilhoso das fadas. Elas não querem ser confrontadas, elas não querem crer na verdade. Em Provérbios 1,32, diz assim: pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. É uma coisa muito forte. A Bíblia, ela é muito... Conhecereis a verdade vos libertará. Tende o conhecimento, buscai como você procura a dracma, o ouro, como você cava uma cacimba, um olho d'água que não se acaba, aquela água pura, cristalina, né? Então, em 2 Timóteo, como eu li primeiro, ele fala que essas pessoas preferem os mitos e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Prefere as fábulas, prefere as histórias. Não prefere a verdade. Não buscam a verdade. Tem medo da verdade. É por isso que essas pessoas não acreditam nisso. Não acreditam
no julgamento, não acredita nos laudos, nos atos, não acredita nas fontes primárias, não acredita nas testemunhas, não acredita em nada porque elas não querem sair do seu mundo de fantasia. 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: e que parem de dar atenção às fábulas, aos mitos e genealogias intermináveis que causam discórdias em lugar de pregarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. Então, eu estou explicando aqui um fato político, um fato real, à luz da palavra de Deus, porque o nosso inimigo não é Lula, o nosso inimigo não é o Temer, o nosso inimigo é o diabo. E o povo brasileiro tem que orar. Nós temos que orar para que Deus derrame do seu Espírito Santo, para que essas pessoas se arrependam e para que essas entidades demoníacas, diabólicas, sejam repreendidas na nossa terra. Isso não quer dizer que nós não temos que fazer valer a lei. Aí é que nós temos que fazer valer a lei. E essas pessoas que são usadas, que se deixam usar por essa ideologia diabólica, por esse sentimento revolucionário lá de Adão, lá de Lúcifer, na rebelião do céu, na rebelião aqui do Éden, né? E essa ideologia maligna, maldita, ela vem se propagando. Vem só mudando de nome. Mudando de nome, mudando de nome. Então é por isso que as pessoas não acreditam. Não é? Eu estou lendo um livro do professor Olavo de Carvalho, que é O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. E ele fala uma coisa muito, muito interessante. Todos os espertalhões falam de democracia social, democracia cultural, democracia social, já falei, né? Democracia sexual. Que acabamos esquecendo que o uso da palavra democracia fora do estrito domínio político e jurídico é apenas uma figura de linguagem, a qual, tomada ao pé da letra, resulta em completo nonsense. Quer dizer, o uso da palavra democracia fora, certo, do domínio político e jurídico é totalmente fora de consenso. É uma falácia, é uma linguagem desprovida de significado. É o contrário de bom senso. Quer dizer, é um nécio. É uma falácia estúpida. E é justamente o que está escrito na palavra de Deus. Não tem bom senso. As pessoas preferem acreditar nas fábulas do que ter fé. Então, gente,
toda liderança é Deus que bota. Toda liderança é Deus que tira. Tanto as boas quanto as ruins. E elas servem para que o ser humano, Deus use essas pessoas para tratar os seus. E eu vejo hoje muitas pessoas sendo tratadas por toda essa confusão, por toda essa imundície causada pelas ideias revolucionárias, comunistas, socialistas. Né? Não só pelo PT, não só pelo PCdoB, Rede, não só pelo PSDB, mas todas aquelas pessoas que se apressaram para fazer o mal, se apressaram, né, para derramar sangue inocente, se apressaram para a corrupção. Pessoas que abraçaram a escuridão, entregaram seus corações para o mal, para o maligno. São pessoas que não são nossas inimigas. Inimigo de Deus, o inimigo dos seres humanos é Lúcifer e seus demônios. E nós temos que orar por essas pessoas. Mas de hipótese alguma devemos deixar de fazer a justiça. Deixar de fazer a justiça. Quando Jesus foi para a cruz, e nós temos que olhar para a cruz, é importante. E ele nos atrai lá para morrer com ele lá. Não foi só ele que morreu. Ele morreu a minha morte, mas eu tenho que morrer com ele lá. Ele estava entre ladrões. Não tem bom ladrão, não. Pode bom ladrão. Isso é falácia, as pessoas ficam mudando. As pessoas que iam para ali, para a cruz, eram as piores biltres, piores pessoas, assassinos. Assassinos da pior espécie. E Jesus estava entre eles. Porque ele estava levando o pecado dos pecados, as nossas iniquidades, não só a minha, mas de toda a humanidade, dos que antes dilúvio, pós-dilúvio, todas as eras e as próximas gerações, de todos nós. Por isso que ele estava irreconhecível, porque ele estava contaminado com toda a nossa imundícia. E os dois ladrões caçoavam dele, até que por um milagre, porque quando o ser humano crê, é um milagre de Deus. Quando o ser humano reconhece a sua imundícia, a sua desgraça, é um milagre do Senhor. O pai dá ao filho, o filho devolve o pai. É uma maravilha a graça de Deus, Jesus Cristo. E um deles reconheceu que Jesus era o Cristo. Mas nenhum desceu de lá. Nenhum desceu da cruz. Só depois da morte. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, no teu reino. Jesus de mim estará comigo no paraíso. Mas ele morreu lá na cruz. Jesus e os dois ladrões. O que creu e o que não creu. Ele pagou pelos seus crimes. Mas ele reconheceu, o outro não. Que Deus tenha misericórdia desses bandidos, desses corruptos que estão por aí. E que não se arrependem, que não confessam seus crimes, não são homens suficientes, não têm coragem suficiente para dizer, sim, eu fiz isso, me arrependo, porque Deus me perdoou. As pessoas não têm essa noção do perdão de Deus, como Deus é maravilhoso. Então, as pessoas não acreditam
Você pode mostrar, tem gente, cadê a prova, cadê? Você mostra a prova, mesmo assim, elas não vão acreditar, porque elas preferem as fábulas, preferem os mitos, preferem as novelas, preferem os seriados, preferem os jornais, menos a verdade. E para um deles que disse que não entendeu a palavra da advogada, a advogada do Partido Novo, que estava defendendo a ilegitimidade da candidatura de Lula, ela disse, em poucas palavras, ela disse assim, ele quer usar, certo, de um parecer da ONU, um parecer que é uma consulta, certo, que ele não assinou, dos direitos humanos da ONU, que quando ele era presidente do Brasil, que era para ele ter assinado isso, ele não assinou, certo? Da ONU, dos direitos humanos. Mesmo se ele tivesse assinado, não cabia a questão dos direitos humanos internacionais da ONU, porque todos os direitos dele como réu foram garantidos. Ele teve ampla defesa, amplo tempo, até demais, a mais que qualquer um, direitos mais do que os outros. Fez, desfez. E quer usar desse artifício da ONU, que ele não assinou, para ter os seus direitos de concorrer, porque isso é uma perseguição política. Não é porque ele é um corrupto, lavou dinheiro, recebeu propina. Não, perseguição política. Isso sendo condenado em 2 instâncias, em 7 processos, foi só o primeiro. E tem provas, mais de 200 páginas, certo, do relatório, comprovando todas as delações, aí, o processo que ele teve. E não quer que seja feito valer a lei que ele assinou, que é a lei da ficha limpa. Então ele quer usar, safado, quer usar um artigo, né, dos direitos humanos internacionais da ONU, que ele não assinou, e não quer fazer valer aquilo que ele assinou, que é a lei da ficha limpa. Ele quer ludibriar, quer iludir, quer fazer a seu bel prazer, como os ditadores comunistas, socialistas do mundo sempre fazem assim, a lei para os outros, as benesses para mim. Praticamente foi isso que ela disse. Certo? Então, é isso. Eu espero que eu tenha respondido, né, essas perguntas, essas indagações à altura. O povo prefere as fábulas. O povo prefere o maravilhoso mundo de Peter Pan, o mundo dos sonhos, das fadas. Não querem estudar, não querem ler. Boa noite, meus amados. Termino aqui esse meu vídeo. E que Jesus Cristo reine em seus corações.
e que o povo brasileiro, o povo cristão brasileiro possa orar para que Deus possa reverter todo esse quadro e nos livrar, que a nossa nação seja livre desse pensamento revolucionário. É muito triste, gente. É muito triste. Você está, como eu, numa sala de aula e os seus colegas totalmente cegos, falando coisas que você fica, Cristo, meu Deus do céu, esse povo não vê mais a verdade, são cegos mesmo de entendimento, e eu fico no meu coração angustiado que eu não consigo falar, o que eu falo não entra, eles preferem os mitos, as fábulas, vivem num mundo assim